E se os sonhos não forem sonhos? Por que sonhamos? Porque todas as noites, nosso cérebro cria mundos inteiros enquanto o corpo permanece imóvel. A ciência diz que sonhamos para organizar memórias, para processar emoções, para simular ameaças e nos preparar para a vida real. Alguns pesquisadores defendem que o sono REM ativa áreas ligadas à criatividade e à memória, como se estivéssemos reorganizando nossa própria história enquanto dormimos. Outros acreditam que o sonho é um tipo de treinamento evolutivo, um simulador interno, para nos ensinar a reagir ao perigo. Mas existe uma pergunta que quase ninguém faz. Se os sonhos são apenas construções do cérebro, por que às vezes eles parecem mais reais do que o próprio dia? Porque, em certos momentos, temos a sensação de que estamos prestes a entender algo muito maior. E então, acordamos? E se o sonho não for uma criação? E se for uma interferência? O meu começou de forma simples. Eu estava na minha própria cidade. As ruas eram familiares. As fachadas dos prédios, os detalhes nas calçadas, a padaria da esquina, tudo perfeitamente reproduzido. Mas não havia ninguém. Nenhum carro passando. Nenhuma conversa distante. Nenhum vento. Era como se o mundo estivesse ativo, mas vazio. Na primeira vez, apenas caminhei. O som dos meus passos ecoava alto demais, como se o cenário fosse oco. Na segunda, percebi que as sombras estavam levemente desalinhadas, projetadas em ângulos que não correspondiam à posição das coisas. Na terceira, notei que algumas janelas refletiam um céu diferente daquele acima de mim. E então veio a falha. Um homem surgiu no meio da rua. Caminhava normalmente até que, de repente, congelou no meio do movimento. Não tropeçou. Não reagiu. Apenas parou. Quando me aproximei, senti algo estranho. A presença dele parecia superficial, como se fosse apenas uma representação. Foi quando ouvi a voz. Você demorou. Eu me virei e vi a mim mesmo. Mais velho. O rosto era o meu, mas marcado por cansaço acumulado. Os olhos carregavam algo pesado, não medo, mas repetição, como se aquela conversa já tivesse acontecido muitas vezes. Não temos muito tempo, ele disse, enquanto o céu começava a ondular suavemente, como uma imagem instável. Perguntei o que estava acontecendo. Ele respirou fundo antes de responder. Isso não é um sonho, é a camada intermediária. É o único momento em que sua mente se desconecta o suficiente para perceber as falhas. Falhas. A palavra parecia se encaixar em tudo que eu vinha sentindo. Segundo ele, a realidade que eu conhecia não era a base. Era uma estrutura mantida estável por um sistema que monitorava e ajustava inconsistências. Quando alguém começava a questionar demais, memórias eram reorganizadas, detalhes eram recalibrados, distrações eram inseridas. Enquanto ele falava, os prédios ao redor começaram a se distorcer levemente, como se fossem compostos por camadas transparentes desalinhadas. O céu se abriu em fissuras sutis, revelando padrões geométricos pulsando atrás da superfície azul. Você já atravessou isso antes, ele disse. A afirmação me atingiu com força. E você escolheu esquecer. Antes que eu pudesse responder, algo começou a se formar no horizonte. Uma presença escura, sem forma definida. Onde ela se aproximava, o cenário parecia perder resolução. Ele se aproximou de mim. Quando você começa a perceber demais, o sistema reage. A sombra avançava. Se quiser atravessar de verdade, precisa permanecer consciente. Na noite seguinte, eu tentei. Em vez de simplesmente dormir, mantive a mente desperta enquanto o corpo relaxava. Repeti para mim mesmo que precisava lembrar, que precisava continuar consciente. Funcionou. Eu estava novamente na cidade vazia, mas dessa vez sabia que estava ali. O ar parecia denso, o silêncio carregado. Eu sei que isso não é real, eu disse. O mundo reagiu imediatamente. As ruas se alongaram em perspectivas impossíveis. As fachadas duplicaram. Um ruído profundo ecoou como um sistema sendo sobrecarregado. Ele apareceu de novo, minha versão mais velha, agora instável nas bordas, como se estivesse sendo apagado aos poucos. Você está forçando o limite, disse. O chão sob nossos pés começou a se abrir. Mas não havia escuridão. Havia estrutura. Linhas de luz.
geometrias organizadas, uma arquitetura invisível sustentando tudo o que eu chamava de mundo. E então eu vi uma sala branca, iluminada artificialmente, uma cápsula de vidro. Dentro dela, eu, conectado por cabos. Estava imóvel. Minha mente não estava imaginando aquilo. Eu estava vendo de fora. Você está em um experimento, disse meu eu mais velho. Um teste de percepção de realidade simulada. Eles querem saber quanto tempo uma mente leva para perceber que o mundo não é base. Homens observavam telas com gráficos cerebrais, arquivos com códigos, um símbolo governamental discreto na parede. Quando alguém começa a acordar dentro da simulação, o protocolo é reiniciar, apagar memórias, ajustar variáveis, recomeçar. E se eu não permitir o reinício? Perguntei. Ele me olhou com algo entre resignação e urgência. O programa só continua enquanto o sujeito for utilizável. A compreensão foi imediata e brutal. Se o experimento perde o objeto, ele é encerrado. A visão mudou. Eu não estava mais vendo de fora. Eu estava acordando dentro da cápsula. Luzes intensas, vozes agitadas, ordens sendo dadas. Tentei mover os braços, pesados, fracos. Ao lado da minha cápsula, outra estrutura idêntica. Dentro dela, uma adolescente inconsciente, conectada, pronta. Talvez a próxima. Se eu fosse reiniciado, esqueceria tudo. O ciclo continuaria. Ela talvez nunca precisasse ser usada. Mas se eu quebrasse o ciclo, o experimento perderia seus dados. As vozes ficaram mais urgentes. Alarmes ecoaram. A máquina ao meu redor começou a vibrar. Eu senti o peso da decisão. Não era sobre fuga. Era sobre interromper. E então, tudo ficou branco. As luzes da sala branca eram agressivas demais. Eu já não via mais a cidade vazia. Não via prédios se distorcendo. Não via o céu rachando. Eu estava ali, dentro da cápsula. O vidro à minha frente refletia meu próprio rosto, pálido, confuso, mas finalmente consciente. As vozes ecoavam ao redor. Ele não deveria ter acordado. Preparem reinicialização imediata. Não deixem o padrão colapsar. Reinicialização. A palavra não significava mais recomeçar. Significava esquecer. Significava permitir que tudo continuasse. Virei o rosto com dificuldade e vi a cápsula ao lado. Uma adolescente. Imóvel, conectada, vulnerável. Ela não fazia ideia. Talvez estivesse caminhando agora por uma versão vazia da própria cidade, começando a perceber pequenas falhas. Talvez estivesse sentindo aquela estranha sensação de que algo não encaixava. Talvez estivesse prestes a fazer as mesmas perguntas que eu fiz. Meu eu mais velho estava certo. O programa só existia enquanto houvesse alguém dentro dele. Enquanto houvesse dados a coletar. Enquanto houvesse uma mente utilizável. As vozes ficaram mais próximas. Alguém tocou o vidro da cápsula. Sedação agora. Vamos perder o pico de atividade. Eu senti algo sendo preparado. Uma urgência no ar. Se eu permitisse, voltaria para a simulação. Esqueceria tudo. Viveria confortável. Mas ela acordaria um dia. E talvez também visse a sala branca. Talvez também tivesse que escolher. Meu coração batia forte demais. Mas, pela primeira vez, não havia dúvida. Não era sobre escapar. Era sobre interromper. Se o objeto de estudo deixa de existir, o experimento perde sentido. Fechei os olhos e concentrei toda a força que restava. Não para acordar, não para fugir, mas para romper o próprio ciclo. As máquinas começaram a emitir um som agudo. As vozes mudaram de tom. Parâmetros instáveis. Ele está interferindo no núcleo. Desconectem! Desconectem agora! Uma vibração atravessou meu corpo. Não dor. Pressão. Como se algo estivesse sendo puxado para fora de mim. As luzes piscaram. O vidro à minha frente trincou. Alguém gritou. E então... silêncio. Não havia mais sala. Não havia cápsula.
Não havia cidade, nenhuma imagem, nenhuma estrutura, nenhuma consciência renderizando um mundo ao redor. Apenas ausência total. Na sala branca, alarmes vermelhos preenchiam o ambiente. Monitores exibiam linhas retas, dados interrompidos abruptamente. Um dos pesquisadores respirava com dificuldade. Ele destruiu o ciclo. Outro olhou para a cápsula ao lado. Os gráficos da adolescente começaram a oscilar e depois estabilizar. Encerrar protocolo. Cancelar lote de testes. Arquivar projeto. A luz sobre as cápsulas foi desligada. O logotipo na parede foi coberto. Os arquivos selados. Não houve cidade vazia depois disso. Não houve nova camada. Não houve reinicialização. A simulação precisava de alguém para existir. E quando ele decidiu deixar de ser utilizável, o sistema perdeu seu ponto de apoio. Talvez ninguém jamais saiba o nome dele. Talvez nunca haja relatório público. Mas, em algum lugar, uma adolescente acordou em sua própria cama, sem jamais suspeitar que quase viveu uma vida inteira dentro de um experimento. E se você já sentiu que algo no mundo parecia falhar por um segundo, talvez alguém tenha decidido interromper o ciclo antes de você.